Oi pessoal, hoje pensando em trazer mais vídeos sobre comunicação, que é um pouco o foco desse canal, eu trouxe a Luísa, que hoje trabalha como DJ, mas ela é formada em Relações Públicas, e eu quero trazer algumas perguntas sobre a área e também perguntar um pouco sobre como foi a faculdade e qual foi o caminho até chegar no que tu trabalha hoje mesmo. Vamos lá então, salve pessoal, eu sou a Maria Luísa, conhecida aí também como Luísa, que é o meu nome artístico. Eu sou DJ, vai fazer aí uns 2 anos. Também, como tu já falou, né, sou formada em Relações Públicas e pela Universidade Federal do Pampa. E hoje eu trabalho um pouco com as duas coisas, né, porque eu tenho alguns eventos, também sou DJ, enfim, faço todo esse trabalho com redes sociais também, e é isso. Bom, então a primeira pergunta é como é que foi, né, pra ti, o caminho até chegar a escolher Relações Públicas como uma formação, se tu sempre soube o que era Relações Públicas e já estava decidida, ou tu queria uma carreira e depois acabou optando por Relações Públicas pelas tuas habilidades e gostos? Na verdade, assim, as relações públicas surgiram na minha vida muito tempo depois, né, de eu entender que eu queria ir para a área da comunicação, porque é um dos cursos que não é colocado sempre como primeira opção, né, então eu primeiro conheci o jornalismo, a publicidade e propaganda, e eu lembro até hoje que eu fui numa oficina, né, de marcas nas redes sociais, e achei muito legal que nessa oficina trazia alguns cases de marcas que se comunicavam bem no Twitter, Facebook, Instagram, e aí eu olhei para a oficineira e disse assim para ela: eu quero trabalhar fazendo isso aí, qual curso eu escolho, publicidade ou relações públicas? Eu, na minha ignorância, achava que, enfim, era aquilo ali que eu queria fazer durante o resto da minha vida. Ela falou assim: tá, relações públicas. Aí eu disse: tá, legal, só que aí eu descobri que relações públicas era muito mais do que aquilo. Tinha parte também de eventos, de assessoria de imprensa, de gestão de crise. E eu achei tudo isso muito legal, então o primeiro contato foi a partir disso. Eu acho que quando eu comecei também a decidir, né, para qual caminho eu queria ir, Relações Públicas meio que surgiu como terceira opção, porque sempre primeiro é jornalismo, né, mais na área de informação, depois publicidade, mais voltado ali para divulgar o trabalho, e depois tem a parte de Relações Públicas, que é algo muito importante, assim, que todas as marcas precisam, né, dessa acho que gestão de crise, assim, principalmente, e posicionamento, né? Sim, e é importante falar também que as relações públicas, ela tem um pouco de cada área da comunicação, né? Então isso é bem legal também, porque por mais que você vá para outras áreas, as relações públicas abrangem muito. Agora, indo um pouco mais para tua faculdade, para tua formação, né? Que foi um pouco no presencial e outro pouco no EAD, por causa da pandemia, né? Qual foi uma das melhores experiências que tu teve dentro da faculdade, assim, alguma atividade, disciplina, algo que tu teve que desenvolver que tu te orgulha, assim, que tu fala: nossa, isso aqui fez muito parte do meu desenvolvimento dentro da faculdade, mas foi algo também que eu gostei muito de fazer e que me ajuda, assim, ajudou depois da tua formação, assim. Eu acho que as disciplinas que eu mais gostei na faculdade, que coincidentemente são as que mais me ajudam hoje com questão de carreira, foram produção cultural e eventos, né? Então eu lembro até que eu estava muito ansiosa para a cadeira de gestão de eventos, porque era uma das coisas que eu mais tinha interesse de aprender, dessa parte das relações públicas. Por mais que eu me interessasse nas outras ali, mais voltado para redes sociais, eu queria entender como é que funcionava essa dinâmica de eventos no presencial. E aí teve a fatalidade da pandemia, que eu não consegui fazer um evento presencial, tive que fazer um evento virtual, híbrido, mas que foi um dos feitos, assim, na minha faculdade que eu mais me orgulho, que foi o evento Papo Rap, né, que a gente fez uma live para falar qual que era o impacto da pandemia nos artistas mais underground, que a gente partiu do pressuposto que os artistas do mainstream, né, os mais famosos, mais pop, assim, eles tinham outras fontes de renda, não ser só as músicas, só os shows, né, que dependem muito da interação presencial. Então a gente trouxe um pessoal mais underground, a gente teve a presença da Isa Sabino também, do pessoal do Sound Food Gang em São Paulo, e aí foi uma vantagem até de ser virtual, porque a gente conseguiu trazer outras pessoas fora do eixo do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu abranger São Paulo e Minas Gerais, e eu acho que esse foi um momento muito legal, assim, que eu consegui me ver quanto artista também dentro ainda da faculdade, e que anos depois eu pude encontrar esses artistas já trabalhando como artista. Então acho que isso foi mais marcante, assim, pra mim dessa época. Foi meio que um marco, assim, né? Porque tu trabalhava com esses artistas, meio que admirando essas pessoas, e hoje tu trabalha com eles, assim, trabalha
Na mesma posição. Isso, na mesma posição, exatamente. É bem essa brisa mesmo. Cássio, a próxima pergunta é: quais habilidades ou qual habilidade tu já tinha antes de entrar na faculdade que te ajudou na faculdade? E qual habilidade tu desenvolveu dentro da faculdade, assim, depois que tu passou por esse período, assim, de estudos, né? De relações públicas? Eu acho que uma habilidade que eu sempre tive, assim, foi essa questão do relacionamento interpessoal. Isso foi algo que me ajudou muito na faculdade, tanto no período presencial quanto online, né? Acho que a articulação dentro das relações públicas, ela é o principal, porque por mais que você fale através de marcas, tu tá falando de pessoas de qualquer forma. Então a relação interpessoal, ela faz muito diferença na tua desenvoltura, de certo, assim, até para questões mais estratégicas e comerciais, para quem gosta mais desse lado corporativo. E uma habilidade que... Desculpa, só repete. E a outra habilidade que tu desenvolveu? Uma que tu tinha e uma que tu desenvolveu na faculdade? Pensando numa habilidade que eu desenvolvi, eu acho que é aquela habilidade que todo universitário acaba desenvolvendo, de saber, de tentar... conseguir falar sobre qualquer assunto de forma convincente, com poucos tempos, às vezes, de estudo, sabe? Eu acho que... Mas é uma habilidade muito estratégica no sentido de você conseguir focar na informação que você precisa passar para que aquela comunicação seja efetiva. Não necessariamente tu sabe sobre tudo, mas tu sabe aquele pouco que tu precisa para levar isso pra frente, entendeu? E fazer com que as pessoas te escutem também, né? Entendam, né? Essa é uma pergunta um pouco polêmica, mas eu acho que as pessoas que entram na faculdade, elas precisam saber, e eu queria saber a tua opinião sobre isso, que é como tu enxergou o trabalho de relações públicas e se foi muito diferente do que tu aprendeu na faculdade. Tipo, tu pôde trazer aquilo que tu aprendeu de fato numa faculdade dentro pro mercado, ou foi algo muito diferente? Eu acho que em partes, né? Eu tive muita sorte, assim, de estar na faculdade num momento em que as redes sociais já estavam muito emergentes. Então, acho que isso facilitou bastante, porque quando eu saí da faculdade eu já tinha tido esse contato com ferramentas mais voltadas para a produção de conteúdo online e alguns softwares, mas ao mesmo tempo eu senti também que às vezes a faculdade foca muito no teórico e a prática deixa a desejar um pouco, que é justamente o que tu vai conseguir no mercado de trabalho. Mas a faculdade nos ensina pouco, pelo menos aqui eu fiz, a ser um pouco multitarefa, sabe? Esse mercado de trabalho que é mais dinâmico, ele exige que tu faça, por exemplo, 2 tipos de materiais em 2 dias, uma semana. Não que seja o tempo ideal, mas é o tempo que o mercado exige. E muitas vezes na faculdade tu tem um trabalho desses para fazer em meses, né? E aí no mercado de trabalho isso não vai acontecer. Sim. Então acho que essa foi a principal diferença, assim. Mas me deu um choque. Choque. Traumatizante. Não estou citando o nome de empresa nenhuma aí. Sim, importante. Eu acho que é muito isso. A gente tem um tempo específico, né, na faculdade que, enfim, a gente está aprendendo e tem um tempo específico para esse desenvolvimento, mas no mercado, às vezes aquilo que tu aprende na faculdade em muito tempo, tu vai precisar fazer em dias, no máximo uma semana, então... Sim, e nesse sentido é bem importante que por mais que você aprenda o método mais... o método, digamos, mais passo a passo de fazer as coisas, é importante que você, na tua cabeça, tenha um método próprio que consiga acelerar esse processo. Porque no momento que tu precisar dessa aceleração, tu vai conseguir fazer. Não que não seja importante saber o caminho correto, né? Sim, porque as empresas também, elas deveriam entender que tem um tempo para tudo. E, enfim, não é tudo para ontem, mas não é o que acontece, né? Então a gente vai no mercado e vai se adequando, e muitas vezes a gente corta partes desse processo para ser mais rápido e mais objetivo. Então é mais por uma lógica produtivista mesmo, né? Bem assim. Agora eu queria saber o mito do profissional de relações públicas que tu já ouviu e pensou, nossa, não tem nada a ver, ou não é só isso. Acho que o mito de que a gente só faz evento, né? Porque antes do evento vem uma construção muito grande por trás. Até porque não faz sentido tu ter um evento se tu não tem a razão porque ele está ali, que muitas vezes é a questão do relacionamento com os públicos propriamente dito, né? Então, antes da gente ter essa parte do evento, que é o encontro, muitas vezes presencial ou online, tem toda essa construção
de relacionamento com esses públicos, de relacionamento com outros parceiros, enfim, de posicionamento de marca também. Digamos que o Relações Públicas não trabalha só no evento. Tem toda a construção, planejamento antes para chegar na possibilidade de ter um evento, já tem um baita de um trabalho antes. Por problemas gatunos, vou repetir a pergunta. A próxima pergunta é se nas experiências que tu teve mesmo, assim, em empresas, em agências, tu viu muita diferença do profissional de relações públicas, publicidade, jornalismo, marketing dentro dessas empresas, ou tu acha que funciona de uma forma diferente? Tem setor organizado, não tem? Como é que foram as tuas experiências, assim? Eu acho que com base no que eu tinha falado, assim, por essa lógica mais produtivista, muitas vezes não sobra tempo pra gente dividir funções. Então, por isso que é bem importante que tu aprenda de tudo um pouco, porque no dia a dia, na correria, essas definições, muitas vezes, elas não são tão estabelecidas. Por exemplo, até nas próprias nomenclaturas de vagas, tu vai ter assistente de mídia, mas que vai aceitar candidaturas tanto de publicitários, quanto jornalista, quanto relações públicas, e no dia a dia a função vai ser aquela, né? A diferença é que cada profissional enxerga a área e executa o trabalho de uma forma diferente. Então, eu não vi muita diferença, né, com os profissionais ali da parte do marketing, mas em contrapartida, eu acho que pro pessoal de design esse limite é um pouco mais estabelecido no sentido dessa habilidade com os softwares, enfim, as artes. Eu acho que pro mercado de trabalho é um pouco mais nítido, né, esse papel, mas de resto não. Sim, eu também enxergo isso. Eu acho que uma das vagas que mais aparecem é tipo social media. E aí... Que é uma área muito ampla, né? É uma área muito ampla e às vezes... Tem pessoas até que não têm formação e trabalham como social media. E as pessoas que têm formação, tipo, relações públicas, será que eu me encaixo naquela vaga? Será que não? É bem complicado. Porque, por exemplo, tu ver uma vaga que diga relações públicas é quase impossível, assim. A menos que seja a menos que seja pra trabalhar especificamente com eventos, que parece um pouco mais relações públicas, mas quando outras coisas, não existe uma vaga para relações públicas. Ou salva as exceções em que você vai ter uma multinacional, que inclusive fora do Brasil o cargo relações públicas, né, ele é bem definido, assim, tu vê, né, gerente de relações públicas, setor public relationship, alguma coisa assim, sabe? E aí, mas assim, no Brasil eu real nunca vi. Sim, até nos filmes, às vezes eu vejo, assim, que tem representatividade de relações públicas, sabe? Representatividade. Exato. Tipo, no Brasil tu vê, tipo, e se fala cargo, né? Ele é RP de tal lugar. Isso. Bem legal. É bem interessante isso. Então, chegando ali pro final das perguntas sobre relações públicas especificamente, o que tu diria que é imprescindível saber sobre o curso para quem pensa em fazer relações públicas? Eu acho que é importante entender qual que é o conceito de comunicação social, que é você estudar como que o fenômeno da comunicação acontece em sociedade. Isso quer dizer que você vai, durante a faculdade, lidar com matérias não só técnicas e teóricas a respeito da comunicação em si, do processo de comunicação, mas também da sociedade como um todo. Então você vai ter que estudar sobre cultura, sobre sociologia, você vai ter que ter uma certa afinidade aí com a parte de humanas, mas que é algo que é inerente da relação humana. Então, tipo, é mais ou menos isso, né? Mas é uma coisa que eu também não esperava. Sim, saber de tudo. Isso. E depois tu pode ir pro nicho específico, mas na faculdade é importante saber um pouco de cada coisa. E português também, né? Tem muito de redação, essas coisas. E agora falando um pouco mais sobre a tua carreira, né? Que hoje tu é DJ, digamos assim, autônoma, faz muitas coisas. Como é que a música entrou na tua vida, sendo relações públicas, depois da tua formação, né? Como profissão, digamos assim, como é que ela entrou como profissão? Porque eu sei que sempre foi muito entusiasta dessa parte musical, assim, na parte de produção, na parte de ser autodidata também, com instrumentos, enfim. Eu queria saber como isso, depois da tua formação, se tornou, né? Como é que entrou, assim, pra tu dizer, não, eu quero ser DJ, quero trabalhar com isso, né? Como é que foi esse caminho, assim? Eu acho que depois da faculdade eu acabei vendo a área cultural com outros olhos. Então, através das relações públicas e dos eventos, o universo do DJ
e da cultura em si apareceu para mim como um espaço de troca e de decolonizar aquilo que a gente aprende na faculdade. Então veio muito dentro de mim uma vontade de levar o que eu aprendi na faculdade para um contexto mais próximo da rua, mais próximo da periferia. E aí o hip hop apareceu na minha vida como esse instrumento também de comunicação, de educação no geral. E como dos 5 elementos hip hop é DJ, eu já tinha essa afinidade com música e resolvi seguir a minha atuação como relações públicas, como agente cultural, enquanto DJ. Então, acho que a música também ela tem muito a ver com território, tem muito a ver com comunicação de diversas formas, né? E como relações públicas, porque se tu parar pra pensar, os fãs são um público e entre artista e fã há um trabalho de relações públicas muito constante. Então, acho que foi através disso, assim, foram coisas que foram somando. E aí eu fui indo e tô aqui hoje. Eu acho que outra coisa que eu queria te perguntar é qual foi o ponto de partida que tu disse assim, tá, porque, né, tu estava trabalhando em outro, tava tendo uma rotina de trabalho CLT e querendo se tornar, trabalhar como artista, né? Então qual foi o ponto-chave pra tu dizer assim, não, agora eu vou mudar, nem que seja pouco a pouco, mas algo que te trouxe, assim, um start pra tu dizer, não, vamos tentar por essa parte, vamos seguir no CLT por enquanto, mas vamos tentando ir mudando para as coisas irem fluindo e isso também se tornar uma profissão, né? A tua profissão. Eu acho que pra mim foi uma coisa muito gradual, assim, porque foi acontecendo de certa forma meio rápido, digamos assim, porque eu comecei a tocar. E aí eu comecei a me relacionar com muitas pessoas e os eventos foram aparecendo. E quanto mais trabalho você tem, mais o dinheiro vai rolando. Então você percebe que sim, aquilo é um trabalho, que precisa também de uma organização financeira para que isso seja sustentável para ti. E eu não sei ao certo qual foi o meu estado de dizer, tá, agora eu quero ser DJ, quero me sustentar disso. Mas acho que foi um processo, quando eu fui entendendo que aquilo era uma profissão como qualquer outra e que eu precisava também ser estratégica e aplicar o que eu tinha aprendido, que até hoje é muito importante. Então, acho que foi mais esse processo, assim, entre entender o que era cultura, entender como os agentes culturais trabalhavam e ganhavam a vida através disso. Sim, basicamente conhecer pessoas que trabalham na área e trazer o que tu aprendeu. Isso. Né, dentro do que tu queria fazer. E é uma troca de ideia também, porque às vezes dentro da perspectiva acadêmica, tu não entende como aquilo te conecta com o que você vive muitas vezes na rua. Né? E aí acho que pra mim o estalo foi, eu já aprendi sobre isso, mas então eu tenho que aplicar isso de outra forma aqui nesse contexto pra que faça sentido. Acho que é mais ou menos isso, assim, tu tem que ter essa sagacidade também. Então tá, agora eu queria saber um pouco como é a tua rotina hoje, sendo 100% DJ, que é algo que eu pessoalmente acompanhei, né? A tua saída do CLT, os teus medos e inseguranças de trabalhar como DJ, sendo que tu já trabalhava como DJ, já tinha, né, uma renda ali como DJ, e ao mesmo tempo tu pensava, caralho, eu vou sair do CLT pra fazer a minha correria mensal, porque não é algo que tu diz, nossa, esse mês eu vou receber tanto, mês que vem eu vou receber outra coisa. Então eu queria saber como é que é a tua rotina hoje, como é que foi esses teus medos e inseguranças até chegar no auge, não, mas assim, chegar em algo que tu queria mesmo, que era trabalhar só com uma coisa, te dedicar 100% a algo que tu queria. E como é que é a tua rotina, o que tu faz hoje? Porque eu sinto que tu não é uma pessoa super querendo controlar o tempo, não. Ao mesmo tempo que tu corre atrás das tuas coisas, eu acho que tu tem os teus tempos, eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente tem que aprender um pouco mais a ter tempo para as coisas, assim, sabe? Não misturar tanto o trabalho com momentos em família, enfim, lazer, sabe? Então, acho que tu define isso muito bem. Queria saber como é que é a tua rotina hoje e que é totalmente oposta à rotina, não sei se tóxica que tu tinha antes, mas era algo que... algo que... era diferente, sabe? Sim. Que era 100% tu ter que produzir o tempo inteiro, como é que é hoje, assim.
Eu acho que primeira coisa, né? Ninguém produz o tempo inteiro, então a gente tem que parar de se enganar nesse sentido e abrir o jogo com relação a isso, né? E eu acho que essa mudança de rotina me trouxe muito essa questão de entender como é que minha produtividade poderia ser mensurada a partir do momento que as métricas eram totalmente diferentes, né? As pessoas costumam achar que, não, DJ só trabalha de final de semana. Só que, na verdade, a agenda do final de semana ela é uma consequência do trabalho durante a semana. É uma consequência das pessoas que você conheceu, é uma consequência das músicas que você pesquisou, é uma consequência das referências que tu tentou se aproximar. Então, é uma rotina que, sim, ela exige muito estudo, ela exige muita concentração, né? Porque também... ao longo da tua carreira tu vai percebendo que, talvez não seja a melhor coisa eu só tocar em balada. Talvez eu tenha que pegar outro tipo de evento. Talvez eu também queira trabalhar como educador social, como educador através das artes. Então, é uma rotina que tem que estar sempre aprendendo também e constantemente se relacionando com outras pessoas. Sim. E eu acho que essa foi a principal diferença que eu senti do corporativismo em si, né, do CLT, para trabalhar como DJ, assim, essa cobrança que, ao mesmo tempo que é algo muito teu, é algo que se tu não fizer, não tem quem faça por ti, entendeu? Não é, por exemplo, eu no trabalho vou estar num trabalho CLT presencial, né, enfim, te dando todo esse contexto, eu sempre vou estar ali com pessoas, então vou estar me relacionando com colegas, com pessoas de cargo superior, né, pessoas de cargo abaixo também, e isso é uma coisa que vai ser muito orgânica. Agora, num trabalho como um DJ, que tende a ser um pouco um processo mais solitário, se tu não buscar esse tipo de relacionamento, raramente eles vão vir até você. Então eu acho que essa foi a principal diferença que eu senti, fora essa questão do tempo, né, essa questão da produtividade, porque eu não tenho nenhum tipo de mensuração, assim, o que eu entendo é isso que eu tô entregando pra pista, faz sentido até aqui, ok, são regras muito minhas, não são, por exemplo, hoje eu vou produzir, sei lá, 5 sets. Hoje eu vou fazer uma playlist de 30 músicas. Não é isso. É muito mais orgânico, porque eu entendo que o processo artístico também ele não precisa ser mensurado dessa forma. Sim. Acho que são essas principais mudanças. Assim. Isso é muito legal. Tipo, tu entender que tu é a tua régua e tu não te comparar com outras pessoas, que é muito difícil. É um desafio. É muito difícil, mas eu sinto que tu faz isso muito bem, assim. Legal. Tentar medir com a tua própria régua, assim, o que tu foi, o que tu tá sendo, e não enlouquecer, né? Mas às vezes eu enlouqueço também. Sim, às vezes a gente enlouquece mesmo. Eu queria saber um plano teu pro futuro, assim, um plano que seja um plano, assim, não a longo prazo, um plano que tu acha que tu vai conseguir até o final de 2025. Uma coisa que eu vou conseguir até o final de 2025, acho que é o primeiro evento em São Paulo, que é a minha cidade natal. Uma coisa que eu tô trabalhando pra conquistar. E acho que vem aí. Acho que vem muito aí. E agora, pra finalizar, um bate-bola. Tu vai responder a primeira coisa que vir na tua cabeça, tá? A primeira coisa é uma habilidade que qualquer pessoa tem que desenvolver. Negociação. De tudo. Sim. Não subestime. Preparação. Boa. Uma referência da sua área. DJ Sofia. DJ, produtora de evento, mulher jovem aí que tá no corre. Brabíssima. Eu ainda não. Comprei um carro. Eu no futuro vou ver esse vídeo e quero que ainda seja prazeroso falar sobre a minha profissão. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada, Luísa, por estar aqui hoje, por falar um pouco da tua profissão, por falar um pouco sobre como foi o teu desenvolvimento dentro das relações públicas. Enfim, faz o teu merchan aí no final do vídeo. Fala onde tu toca, principalmente, porque eu sei que está tendo carreiras internacionais aí também. Mas onde que tu mora hoje? Quais são os eventos que tu está fazendo? O que tu tá... Primeiramente, eu que agradeço aí pelo espaço, né? Minha primeira vez gravando coisa aqui pro YouTube, tô muito feliz. Galera do YouTube, se preparem pra me ver mais vezes. Eu quero fazer isso mais vezes também. Atualmente eu tô tocando mais em eventos aqui por Porto Alegre região, né? Mas agora, semana que vem, eu vou estar na Colômbia.
Simplesmente muito na Colômbia. Uhum. Mas é isso aí, vamos se vendo. Acompanha aí nas redes sociais, onde eu tô sempre postando os lugares que eu vou tocar, postando lista, ingressos, enfim. É @DJ Luiza com 2 Es. E é isso, vamos que vamos. É isso, muito obrigada. Obrigada por assistir. Se tu gostou, deixa o teu like, deixa os teus comentários também. Se inscreve aí no canal, ó. Que a Luísa também vai estar respondendo, tá bom? Beijo. Até mais.